Amém? Vocês poderiam se fizer em nome de Jesus, estender suas mãos aqui para o nosso querido irmão. Senhor, querido Deus e soberano Pai, meu Deus, no nome santo do teu filho amado Jesus, chegou a hora, Pai, mais importante. Meu Deus, os louvores são importantes, oração é importante, mas a hora mais preciosa, meu Deus, é essa que chega nesse momento, onde nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha derramar, meu Pai, bênçãos ricas sobre a vida, meu Pai, do teu filho, meu Pai. O Senhor venha usá-lo, meu Pai, que não seja ele a falar, mas que o Espírito Santo, meu Deus, venha falar, meu Pai, através dele. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa o teu filho, meu Pai. Prepara, meu Deus, cada ouvido para te ouvir, cada coração, meu Deus, para te receber. E envia, meu Pai, a tua palavra com poder e autoridade, meu Deus, e que ela venha sobre a vida de cada um de nós e produza o resultado para o qual ela vai ser enviada. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, amada igreja, bom estarmos. Agora podemos nos deleitar com a palavra do Senhor. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, o livro do Senhor Lucas, como diz o meu amigo ministro de oração, Senhor Doutor Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diga para o seu irmão: Deus vai te surpreender. Porque Deus tem me surpreendido. Deus tem surpreendido vocês? Deus também tem me surpreendido. Glória a Deus. E assim diz a palavra de Deus: entrando Jericó, atravessava Jesus a cidade. Este um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Diga, pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Diga, correndo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Diga, depressa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Com todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Curvemos nossas cabeças. Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra é vida, é alimento para a nossa alma. Continue falando nos nossos corações. Meu Pai, como assim foi orado, usa os meus lábios, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é o médico, eu apenas sou um instrumento. Eu seja um bisturi em tuas mãos. Opera, Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glórias a Deus. É bom nós estarmos aqui com novos irmãos, os irmãos que estão vindo congregar conosco. Deus continue abençoando suas vidas, pessoas usadas por Deus. Eu vejo pelo Levita que tocou aqui, homem usado por Deus, glorificado seja o nome do Senhor por causa disso. Mas hoje é um culto de vitória. Um culto de vitória onde nós vamos buscar alimento para o restante da nossa semana. E nós podemos observar aqui na palavra de Deus esse homem chamado Zaqueu.
que quer dizer puro, um homem que recolhia tributos. Ele tinha um superior acima dele, que era romano, mas esse homem também era judeu. E o interessante é que, por ele ser judeu, existiam alguns costumes que o judeu não podia praticar. E assim eu vou estar citando mais para frente. E quando Zaqueu parou e ouviu falar que Jesus Cristo estaria passando por ali, ele falou que imediatamente veio no coração dele o desejo de ver Jesus. O engraçado é que Jesus Cristo, naquela época considerado Messias, por muitos não gostava, porque achava que o Messias teria que vir de uma outra família, ou de repente uma família rica, e Jesus Cristo era um homem pobre, filho de um carpinteiro, e as pessoas ainda não estavam entendendo, porque se fazia assim necessário para que se cumprisse as Escrituras e todos os profetas que foram falando sobre a vida do Messias, e essa vida teria que se cumprir. Mas esta noite não estamos aqui para falar só sobre a vida de Jesus. Nós estamos para falar também do que Deus pode nos surpreender. E Deus tem nos surpreendido. Deus tem nos surpreendido vocês. Se vocês pararem para olhar para um lado, para o outro, para trás, Deus tem surpreendido vocês. O interessante disso tudo que é preciso nós estarmos com nossos ouvidos abertos. Não deixe que nada, nenhum pensamento agora venha atrapalhar você. Buzina, ou pensamento do trabalho, ou pensamento do lar, ou problema financeiro, ou problema de saúde, nada venha atrapalhar você a escutar o que o Espírito Santo tem para falar a você essa noite. O que eu quero dizer primeiro, o primeiro ponto, é que não basta ouvir falar, é preciso conhecer. É certo que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. É certo que todos falavam que um homem da Galileia estava curando, fazendo sinais e prodígios, ressuscitando, fazendo algo assim inacreditável. Alguns achavam que ele era um grande profeta, outros achavam que ele era a reencarnação de Elias, outros duvidavam que ele poderia ser esse Messias. Mas Zaqueu não se importou com isso. Quando veio no coração de Zaqueu o desejo de conhecer Jesus, aí ele começou a quebrar os costumes da sua religião. O Zaqueu, por ser um homem baixo, de baixa estatura, ele enfrentou o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo que ele alcançou, que ele viu, foi a multidão. Uma multidão se colocou diante de Jesus, fazendo uma barreira entre ele e Jesus. E como ele era baixinho, não havia condição de ele enxergar. Quando ele viu que haveria dificuldade de ele enxergar Jesus, porque até certo modo ele também ainda estava sendo quebrantado. Pare e pensa: se tem uma multidão aqui e eu desço, eu vou sair para a multidão, eu não chego em Jesus? Se você quer chegar a um certo lugar, no centro do Rio, aquela multidão toda andando, pare e pensa comigo: se você for andando, você não chega naquele lugar? Você chega. Mas Zaqueu, ele ainda estava sendo quebrantado. Zaqueu ainda estava passando um processo, vamos dizer, até que veloz, rápido, de quebrantamento. Por quê? Porque ele poderia ter atravessado a multidão, mas ele preferiu optar por uma outra situação. Ele preferiu fazer uma coisa mais difícil. Ele correu. Olha só, atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele correu. E paramos e pensamos: não
podia, não era do costume de um judeu correr. O judeu não poderia correr, na maioria da multidão, na frente das pessoas. Não era cabível para um judeu. O judeu tinha os costumes, até assim meio que estranho para a gente hoje, mas esse costume tinha que ser seguido. É como o costume de nós irmos aos domingos, que não deveria ser costume, deveria ser o próprio respirar de nossas vidas. As nossas vidas dependem exclusivamente de Deus. É Ele que conduz as nossas vidas. É Ele que vem manuseando o nosso andar, o nosso pensar. Se parar para pensar, no momento que você tiver os minutos, os segundos que você fica fora da presença de Deus, você pode ver que começa a vir pensamentos tortuosos, pensamento de morte, pensamento de destruição, pensamento de divisão, pensamento de separação. Por quê? Porque nós estamos pensando com o nosso coração. E o coração do homem é altamente enganoso e corrupto. Mas voltando aqui para a palavra, o segundo ponto, temos que tomar uma atitude para acontecer a mudança. Toda mudança causa uma reação. Se você parar para pensar, causou uma reação essa corrida de Zaqueu. Mas Zaqueu fez uma outra atitude. Ele fez outra coisa que era também incomum para o judeu. Ele subiu num pé de árvore. Mas ele não subiu em qualquer árvore, ele subiu numa árvore mais simples que havia na época. Esse simbolo de uma árvore é como se fosse uma figueira. Ela dá alimento o ano todo, sendo que esse alimento é só colhido por pessoas pobres. É um alimento usado pelos pobres, pelos gentios. E os judeus não se misturavam com os gentios. Havia uma divisão, existia essa divisão. Então, ele subiu numa árvore, gente, ele subiu numa árvore de gentio. Imagine você hoje, você chega na casa de um parente seu, e esse parente seu é ímpio. Esse parente seu, vou dizer pior, esse parente seu aí, que eu quero em nome de Jesus Cristo, que não seja, mas em nome de Jesus, eu declaro a vitória na vida da sua família. Mas que essa pessoa, ela é espírita. Você vai deixar ele na casa dela? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo não veio para os sãos, não veio para os salvos, ele veio para os perdidos, ele veio para os feridos de alma, os enganados, aqueles que estão numa trincheira de Satanás. E você é a pedra preciosa de Deus. Você é a luz que tem que entrar naquele lugar para trazer vida. Se você quer surpreender Deus, você coloca o seu eu de lado. Não deixe os seus pensamentos. Mas aquele camarada, já falei de Jesus várias vezes, eu sei. Ele já me ofendeu várias vezes, eu sei como é que é isso. Eu também às vezes passo por isso. Eu também tenho irmãos ímpios. Eu também tenho conhecidos ímpios. É claro que eu não ando a rodas esclarecedores, mas eu tenho que dar bom testemunho. Muitas das vezes o nosso silêncio fala mais que muitas palavras. E ele subiu naquele pé de árvore. Mas Zaqueu tinha algo especial, algo que todo servo de Deus tem que ter, que todo aquele que busca a Deus tem que ter: visão de águia. Visão de águia, para olhar no alto, para ver no alto o seu alvo. E o nosso alvo hoje é Cristo. O nosso alvo é o nosso Redentor, o ungido, o separado, o Cordeiro Santo, a estrela da manhã. E com isso, quando ele observou Jesus, se ele não fosse uma pessoa de visão, se Zaqueu não fosse uma pessoa de visão,
ele teria subido, sabe o quê? Numa árvore errada. Ele teria subido numa figueira, uma árvore nobre, uma árvore esplendorosa, uma árvore que os judeus gostavam do seu fruto. Ele não teria subido no sicômoro. Parou para observar? Muitas das vezes nós queremos fazer algo que todos vejam, mas às vezes eu vi um testemunho de uma mulher, uma pastora, e ela falou algo interessante, aquilo tocou no meu coração. Ela, por acaso, era daquele ministério diante do trono, Helena Tamunho. Ela falou que ela tinha algo no coração dela, ela queria também cantar, estar na frente do louvor, estar se apresentando. Por que não? Eu canto bem, eu louvo bem, eu me expresso bem. E aí, certo dia, ela foi colocada para ficar atrás. E ela perguntou: Deus, por que Deus? Por que Deus? Eu quero dizer a você o seguinte: Deus, Ele não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Deus, Ele primeiro quer ver até onde o seu coração está liderado. Porque para subir aqui no altar de Deus, porque isso aqui é o altar de Deus, é um simbolismo aonde deveria estar a arca de Deus. É um lugar que poderíamos dizer que no passado seria o santo dos santos. Você tem que estar com o seu coração liberado. Você tem que mostrar humildade. Você tem que mostrar singeleza nas suas atitudes. Você não pode mostrar que é melhor, porque a palavra de Deus já diz: quando sou fraco, eu sou forte. Aquele que se enche, se diz: eu sou poderoso, o mais fraco de todos. Esse, quando o inimigo vem, ele dá até risada, bate nas costas e fala: segue o teu caminho, porque aqui quem vai subir sou eu. Mas o humilde, quando ele bate de frente com o humilde, ele fala: por que tu veio? O que você está fazendo aqui? E aí ele tem que se retirar, porque a presença de Deus é com os humildes. Zaqueu foi humilde. Zaqueu subiu na árvore com humildade, não só por curiosidade. Não, ele não tinha curiosidade, ele tinha humildade. Humildade já estava sendo trabalhada no seu coração. Lembra que eu falei que ele poderia ter atravessado a multidão? Porque não é difícil atravessar a multidão. Tanto é que aquela mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu atravessar a multidão e tocar na hora da veste de Jesus. E dali saiu o quê? Virtude. E ela foi abençoada. Não é possível? É possível. Mas seguindo, Jesus Cristo, quando passou, Jesus sabia que estava ali. Jesus olhou para o alto e disse: Zaqueu, ou quer dizer, puro, desça, desça, desça depressa. Deus tem pressa para abençoar a sua vida. Deus tem pressa para abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer te usar. Há vidas aí fora que precisam da sua vida para ser resgatada. Há vidas aí fora que precisam da sua vida para se render a Cristo. Se você quer surpreender a Deus, se prepare, busque o Senhor, busque a palavra para poder resgatar essas vidas. É necessário nós fazermos isso. Nós também podemos pensar que nós vamos surpreender a Deus. Eu até penso assim: eu me surpreender a Deus, se a palavra de Deus diz que antes que minhas palavras saiam dos meus lábios, Ele já sabe. Mas a todo momento Deus nos surpreende. Deus surpreendeu Zaqueu. Jesus Cristo surpreendeu Zaqueu quando ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce, desce depressa, desce depressa.
Perdão, tem que tirar o óculos. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Como é que está a tua casa hoje? Está bagunçada? Sua casa está arrumada? Sua casa está passando por dificuldade? A sua casa está atravessando momentos difíceis? Aí você fala, quem não está atravessando? É verdade. Aquele que faz a vontade de Deus sempre atravessa momentos difíceis. Mas existe o deserto. E quem está no deserto, está porque Deus está montando. O deserto faz calor, não faz? É como uma fornalha. O vaso, depois de montado pelas mãos poderosas do nosso Deus, ele tem que ir no forno. Quando você está no deserto, como se fosse uma espécie de forno, Deus está te montando, Deus está te preparando. Se você parar para pensar, quando você se converteu, você nem pensava como você pensa hoje. Você tinha outros pensamentos, você já era mais fraco, você não resistia às tentações, você não resistia aos ataques constantes do inimigo. O inimigo não vem sozinho, não. O inimigo vem sozinho, não. Ele sempre traz um batalhão junto. O inimigo, ele não estava brincadeira, não. O inimigo está vindo para roubar, matar e destruir, e ele está mostrando isso. Ele está matando, está roubando, está destruindo. Ele está matando as famílias, os sonhos. Ele está destruindo as famílias, os sonhos. Ele está destruindo, ele está roubando. Mas aquele que é separado por Cristo, ele não toca. Aquele que é separado por Cristo, ele não toca. Pode ter até uma opressão, que é algo vindo de fora para dentro, mas ele não pode tocar na sua vida, como foi com Jó. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu servos, escravos, ajudadores, foi até acusado pelos amigos, mas ele não abriu mão, ele não negou a Cristo, não negou a Deus, ele não abriu mão, ainda recebeu em todo pela sua determinação. E o terceiro ponto que eu posso dizer: Deus ama você do jeito que você é. Se para você parar para pensar, Jesus Cristo, ele tinha um coração tão puro, e ele viu o que Cristo deu ali em cima. Ele poderia até, se ele se deixasse escarnecer, ficar suave daquilo. Zaqueu, eu estou em cima, o judeu, você não fica aí falando mal de mim? Mas Jesus, ele não olha o seu problema, ele olha a solução da sua vida. Ele não vê como você é, ele não vê aqueles problemas que você passa por ser pecador, ele vê em você algo especial. Deus, a todo momento, ele vai olhando você e acreditando: olha, esse meu filho vai vencer. Esse meu filho vai superar esse problema. Esse meu filho não vai sucumbir ao pecado. Esse meu filho, ele vai atravessar esse mar vermelho de cabeça em pé. Esse deserto não é nada para ele. Eu só estou botando a aprovação que é preciso. É preciso ele passar por essa escola espiritual. Deus está te colocando nessa escola espiritual para que você possa estar preparado para quando ver o inimigo de frente, ele olhar nos seus olhos e estremecer, ele olhar nos seus olhos e ver o brilho de Cristo, ele olhar na sua testa e ver a marca do Cordeiro. É isso que Deus quer fazer. Mas ele acredita que você pode mudar e ser feliz. Zaqueu, quando estava lá, desceu, foi para casa com Jesus,
Alguns murmuraram: como é que pode? Jesus estava aquele pecador? Como é que pode? O cara defraudava, o cara cobrava impostos a mais, o cara extorquia mesmo. Ele não dava mole não, ele extorquia mesmo. Ele podia tirar 2 moedas a mais, ele tirava mesmo. Não estava nem aí. Mas quando ele conheceu a Cristo, tudo mudou. Tudo mudou. Seu coração foi quebrantado. Ele reconheceu o seu erro. Que a coisa mais difícil hoje no ser humano, para e pensa, mais difícil de passagem, agora uma tirada que deixa aqui de lado, diga de passagem, nossos políticos, eles não reconhecem o erro deles. A coisa mais difícil é o homem reconhecer seu erro. O próprio Deus disse: arrependei dos vossos pecados. É preciso reconhecer que é um pecador. É reconhecer que existe erro. Nós somos pessoas que erramos, sim. Nós somos pessoas que erramos. Mas os erros foram feitos para nós sermos preparados. Pois Davi, ele errava, ele pecou, mas ele não cometiu o mesmo erro novamente. Às vezes nós vemos um cara e fala assim: Senhor, perdoa-me por ter feito aquilo. Não vou dizer você meia hora, mas 2 horas depois ele fala assim: Senhor, perdoa novamente por ter feito a mesma coisa. E assim vai. Ele vai só repetindo aquela oração de fariseu. Aquela oração de fariseu. Deus não quer oração de fariseu. Deus quer uma oração de verdadeiro adorador. Para e pensa. A palavra de Deus diz que vai chegar a hora dos verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nós temos aqui que o adoramos. Ele falou em espírito. Quem tem vindo aqui na campanha de terça-feira aprendeu que o homem tem de espírito, alma e corpo. O que faz a ligação com o Espírito Santo de Deus? É o nosso espírito. Se o nosso espírito está ligado com o Espírito Santo de Deus, a nossa alma ela está inclinada para Deus. E aí a nossa emoção, a nossa adoração vai ser em espírito. Por quê? Porque a nossa alma está inclinada para o Espírito Santo. E em verdade, é porque de todo o nosso coração, assim como o nosso coração todo está aberto, rasgando o nosso coração, abrindo mesmo nossos corações para Ele. E Deus quer ver o que você tem no coração. Deus quer que você mostre o que você tem. Ele espera sair uma palavra dos seus lábios, palavras assim de adoração, de gratidão, de reconhecimento que o Senhor é Deus. Lembra lá em 1 Reis, quando Elias falou para o povo: desça fogo do céu, consuma esse altar, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Para que todos saibam que o Senhor é Deus. E o Senhor é Deus. Naquela época, consumiu o altar. E hoje pode consumir também. O Elias é um homem como todos nós. Um homem comum como todos nós que estamos aqui. A diferença dele é que ele o adorava em espírito e em verdade. A diferença dele é que ele buscava mesmo. Ele não brincava de ser crente. Ele buscava. Nós temos que buscar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos costumes que nossos pais nos deixaram. Devemos deixar isso de lado e devemos adorar Deus em espírito e em verdade. O interessante é que, com esse quebrantamento de Zaqueu, ele fez algo que para muitos hoje, não vou dizer ontem, mas hoje pode se ver. Muitos hoje faz até uma pessoa se desviar. Ele falou assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos bens, e não
defraudado alguém, restituam 4 vezes mais. Quem é a pessoa que tem essa coragem? De falar assim: Senhor, eu estou desprendido desse mundo material. Se eu tenho alguma coisa, foi o Senhor que me deu. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Se você falar isso, muita gente vai sair correndo. E aí ele falou que ia devolver 4 vezes mais do que tinha defraudado. Você já parou para pensar a fé que esse Zaqueu teve? O quebrantamento que esse Zaqueu teve? Realmente ele se rendeu. Podemos dizer aqui que Zaqueu teve uma fé comparável à fé de Abraão, porque ele foi considerado filho de Abraão, foi considerado um filho de Abraão, porque Abraão primeiro ele creu para depois ser circuncidado. Abraão ele creu, ele não ficou, será, poxa, não. Ele creu e depois ele foi circuncidado. Por que foi circuncidado? Para ser separado. Para ser separado. Ele acreditou em Deus e depois ele foi separado. Ele não foi primeiro separado para depois ser de Deus, acreditar em Deus. Ele primeiro creu e depois ele foi separado. Acredite que Deus pode fazer algo para a sua família. Acredite que Deus pode fazer algo no seu lar. Acredite que Deus pode fazer algo no seu trabalho. Acredite que Deus pode fazer algo no seu vizinho. Aquele vizinho que às vezes fica te atormentando. E depois Deus vai fazer a obra. Fazer a obra do Senhor e o restante será acrescentado. Gostaria de pedir à igreja por estar de pé nesse momento. Gostaria que vocês fechassem seus olhos. Podemos fazer uma oração. Comece a imaginar. Como é que foi o seu ano? Começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, estamos em dezembro. Como é que foi o seu ano? Foi um ano só de vitória? Teve muita luta, perseguição, aflição, angústia. Teve reconhecimento de você ser servo. A sua família viu em você um brilho de Cristo. Você se decepcionou com alguém. Você não conseguiu aquela porta de emprego que você tanto queria. Ou você conseguiu aquela porta maravilhosa que você tanto buscava. O que você fez para obter de Deus os benefícios do Senhor? Você correu? Você subiu num pé de árvore? Daquela árvore mais simples que existe, que não tem fruto nenhum, que não tem nem como você alcançar o fruto. Os galhos são fracos. Você declarou para Deus que não te importa o dinheiro, não te importa as situações, não te importa o que você está vivendo. Eu quero mais a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Vamos orar. Meu Deus, estamos chegando no final do ano, Deus. E estamos aqui agora nesse culto da vitória. Na campanha, meu Pai, que o Senhor intitulou e o Senhor irá surpreender. O engraçado é que essa campanha não é no começo do ano, é no final do ano. E o Senhor tem nos surpreendido sim.
O Senhor tem trago de volta aquilo que nos traz esperança. O Senhor tem operado milagres. Muitas das vezes tem passado despercebido porque os meus irmãos estão ocupados com alguma coisa. Mas nesta noite, Deus, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos que nós já oramos nesta noite, já houve várias orações, mas uma coisa eu quero pedir ao Senhor: que meus irmãos que aqui estão nesta noite, e aqueles que não puderam vir, porque estão trabalhando, estão exercendo algum cargo de responsabilidade, estão honrando o seu trabalho, estão com compromissos de final de ano, que tu também libere uma bênção para essas pessoas. Aquilo que vai ser liberado esta noite aqui, essas pessoas que não puderam vir também possam sentir-se abençoadas, porque não vamos ser egoístas, queremos para todos, não só para mim, mas para todos. Que Deus libere nesta noite, até o fim do dia desse ano, que Deus libere um brado de vitória na tua vida, que Deus comece a reconstruir os muros que caíram esse ano, os muros que caíram sejam reconstruídos. E que aquele filisteu incircunciso, que levantou contra a sua vida, que não é circuncidado, que levantou contra a sua vida, ele vai perder a cabeça em nome de Jesus. Se ele não se dobrar a Cristo, ele não vai resistir mais. Eu declaro também que todo espírito que tem rondado as famílias, esses espíritos que fazem o esposo e a esposa ficarem tristes um com o outro, com raiva, com ódio, com rancor, esses espíritos que estão minando as famílias, eu declaro agora em nome de Jesus, pela autoridade que nos foi dada do alto por Cristo Jesus Cristo de Nazaré, que a palavra de Deus diz que coisas maiores faríamos em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, demônios do inferno, X9, demônios de divisão, demônios de fraqueza, demônios que trazem tristeza, sejam amarrados e repreendidos em nome de Jesus. Não me importa da onde veio, quem te enviou, pode ser até o mais ruim de todos, mas você vai voltar para o inferno agora, em nome de Jesus. Até o fim desse ano, até o último dia desse ano, Deus vai te surpreender. Olhe, observe, abra seus olhos espirituais, escute o que Deus tem para falar, porque quando Deus fala, Ele fala de uma maneira sublime, calma, tranquila, doce, porque Deus quer que você seja um vidro de perfume, para Ele poder colocar a essência que é Cristo em sua vida. E nós vamos receber do Senhor o melhor, mas depende de nós buscarmos a Ele. Surpreenda Deus fazendo coisas que você não fazia, fazendo coisas, quebrando paradigmas, quebrando situações, quebrando costumes, quebrando o dia a dia, quebrando a monotonia. Faça algo que Deus não te espera fazer. Se você quiser, pode fazer
lábios. Abra teus lábios e diga: Deus, Deus, eu te adoro. O que me importa é te adorar. O que me importa é te adorar, Deus. O que me importa é te adorar, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, mesmo diante da enfermidade, porque meu corpo pode perecer, mas a minha alma está sendo separada pelo Senhor. Como diz a palavra: ó morte, cadê a sua vitória? O que me importa é adorar a Deus. O que me importa é te adorar a Deus. O que me importa é te adorar a Deus. Obrigado, Pai. Eu peço, Senhor, meu Deus, que Tu continue surpreendendo meus irmãos. E que essa palavra, essa noite, venha gerar, meu Pai, consolo, edificação. Venha trazer à memória algo que estava perdido. Venha trazer à memória algo, meu Pai, que estava sendo escasso, que é a adoração ao Senhor. E que mesmo no seu trabalho, mesmo no seu lar, mesmo lavando uma louça, mesmo lavando uma roupa, limpando um chão, ou penteando um cabelo, nós viemos o adorar. Nós viemos o adorar. Adoremos a Deus. Adoremos o louvor. Graças a Deus. Salve a igreja do Pai Senhor Jesus, amém? Glórias a Jesus. A Bíblia diz que aquilo que concordar na terra também será concordado nos céus. Eu concordo com cada oração que foi feita nesse lugar. Que ela possa se confirmar na vida de cada um de nós e possamos obter resposta do Todo-Poderoso para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Vira para os irmãos do salário assim, tem só um pouquinho de paciência, porque vai chegar a hora de Deus te surpreender. Diz assim: não vai acontecer do modo como você está esperando. Pode dizer para ele: não vai acontecer da maneira como você está esperando, não. Vai acontecer a maneira de Deus, do nome de Deus. E assim Deus vai te surpreender. Que vai acontecer, vai. Fala, que vai acontecer, vai. Vai acontecer, vai. Deus vai te surpreender. Glórias a Jesus. Estou feliz, queridos. Nós estamos nessa campanha. Deus vai te surpreender. Graças a Deus. Estava inclusive agendado para que a nossa irmã missionária levanta a mão assim, essa mão abençoada. Ainda bem que essa mão abençoada está na minha direção, né? Estenda para lá também, na direção da igreja. A nossa irmã missionária devia ministrar para lá. Veio para ministrar, mas como nós sabemos, a estrada está o carro, né? Se engarrafamento, e ela chegou um pouco atrasada, um pouco mais tarde. Mas como ela mesmo disse, chegou em tempo de comer uma grande fatia do pão. Não é verdade? Muito lindo isso. Então, louvamos a Deus pelos nossos irmãos. O nosso irmão que ali está foi alguém que renunciou à glória do homem, renunciou, está na mídia, fazendo parte da mídia, trazendo a glória do homem para a sua vida, a glória que perece, para trazer para a vida dele a glória do Todo-Poderoso que é eterno, e que só vem como nós o glorificamos. Quando nós o glorificamos, não somente na boca, mas com nossas atitudes, com as nossas ações, a glória dele vem para a nossa vida. E a glória de Deus tem estado sobre a vida dele. É testemunho meu. Nós vamos estar daqui a pouco mais combinando alguma coisa e vamos ver segundo a vontade do Espírito de Deus para os irmãos
ser rápido, tá? Nós vamos estar fazendo uma reunião na segunda-feira. Cadê? Anota isso aí para mim, alguém aí, por favor. Anota. Foi algo que Deus me deu ali, porque nós vamos estar fazendo um trabalho de evangelismo em massa nesse alcance. Eu preciso de homens e mulheres que tenham amor às almas, às pessoas, que deseja para si aquilo, que deseja para as pessoas aquilo que ela deseja para si. Então, se você tem vontade, deseja no coração de ser um evangelista voluntário, então, na segunda-feira, por favor, agenda aí para mim, deixa para colocar na minha agenda. Foi Deus que me deu ali agora. Nós vamos estar fazendo um trabalho, algo que Deus colocou no meu coração. E nós estaremos fazendo os departamentos, culto dos amigos. Vai ser nessa mesma segunda-feira, nós vamos nos reunir com os líderes de departamento para fazer aos sábados, cada sábado, e um sábado do mês, fazer um trabalho com amigos, o culto dos amigos. Então, eu não quero perder isso. Deus me deu no meu coração. Quanto ao evangelismo, nós vamos dar continuidade àquilo que Deus nos chamou. Como o irmão Pedro falou, nós fomos criados por Deus para adorar. Segundo, para ministrar a palavra, para pregar a palavra. Então, nós somos adoradores e evangelistas. Ainda que não seja no sentido restrito da palavra, mas nós somos evangelistas. Olha para mim, aquele que é evangelista, olha para mim e assim, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero saber com quantos que eu vou poder contar. Você está nessa. Quantos evangelistas vão poder contar? Olha para mim e dá graças a Deus. Graças a Deus. Deus sabe quando vê um casal jovem evangelizando. Ele fala logo que o entre si, fala logo para Deus e para as almas. Quero aquele casal lá atrás para evangelizar. Em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Então já está na lista. É o primeiro, anota o primeiro da lista. Eu vou precisar de intercessores também. Irmãos para estar aqui intercedendo enquanto nós vamos lá fora buscar as almas. Irmãos, é triste, mas eu já me vi sozinho dentro de um presídio, orando coletivamente, expulsando o demônio. Uma vez de dentro, vai dar